Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano odontológico. Sala para cursos, palestras, reuniões e salão para eventos. Barraca de praia ao lado do Canal 3, em frente ao Clube 15. Cartão exclusivo com desconto de 10 a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. Fique muito bem informado. Acompanhe diariamente as notícias mais relevantes da Baixada Santista, acessando o site e redes sociais do Diário do Litoral. Diário do Litoral. Somos impresso, somos digital, somos conteúdo. Visite nosso site e siga-nos em nossas redes sociais. www.diariodolitoral.com.br. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Cidades em Debate especial de final de semana, né? E o programa Cidades em Debate de fim de semana, a gente, em vez de trazermos aqui aquele debate que nós trazemos de segunda a sexta-feira, a 1h da tarde, aqui pela TV Unisantos, e também às 7h da noite pela TV Com Santos, a gente traz uma entrevista, né? E a gente vai trazer sempre alguns assuntos que, com certeza, vão ser de extrema importância aí para a nossa comunidade. Então, já vamos começar o programa de hoje, trazendo aqui o nosso convidado, ele que é um advogado, né, o Tiago Araújo. O Tiago Araújo, ele é advogado pós-graduado em Direito Eleitoral, ele é secretário-geral hoje da Câmara Municipal do Guarujá, e ele vai conversar com a gente sobre as principais mudanças, né? Porque esse ano de eleição, todo mundo está falando muito da eleição, tem algumas mudanças importantíssimas que valem ser ressaltadas aqui no nosso programa. Então, primeiramente, seja muito bem-vindo, viu, Tiago? Obrigado por ter aceito aí o nosso convite. E a gente, com certeza, vai ter um programa aí de entrevista, né, nessa primeira meia hora com você, e falando aí de direito eleitoral, porque com esse sistema agora tem várias mudanças isso aí. Seja bem-vindo. Tudo bem com você, Tiago? Olá, Santiago Pérez, muito obrigado. É uma honra participar sempre aí do programa com você, para a gente bater esse papo gostoso, descontraído. E aí, próximo das eleições, né, ano eleitoral, nada melhor do que a gente trocar essa ideia aqui, bater esse papo que vai ser muito útil para aqueles que vão sair candidato, para aqueles que gostam do direito eleitoral, para aqueles que militam no direito eleitoral. Meu, é uma honra participar desse programa. Você sabe muito bem disso. Bacana. Muito obrigado. Bom, e como é que você se especializou nisso, né, no direito eleitoral? Isso aí é uma coisa que vem com você, porque hoje você presta um serviço importantíssimo aí para a Câmara do Guarujá, né, em questão jurídica. Isso aí é de suma importância. Como é que veio essa sua aptidão? É porque a advocacia a gente vê que tem várias vertentes aí, vários lados, né, e você escolheu um que não é todo advogado que escolhe. Isso é o quê? É por gostar de política primeiro, Tiago? Olha só, Santiago, até engraçado, porque na faculdade, né, não existe essa grade. Agora a OAB, né, esse ano, colocou como uma matéria obrigatória para estar prevista no exame de ordem. Então, o exame de ordem da OAB, você tinha lá direito penal, direito civil, tinha direito do consumidor, direito trabalhista, mas não tinha o direito eleitoral. E como me despertou essa vontade de militar no direito eleitoral? Logo no início da advocacia, eu comecei a frequentar a Câmara Municipal de Guarujá para entender um pouco mais a dinâmica do dia a dia da política da cidade de Guarujá. E aí, logo em seguida, fui chamado para ser assessor de um vereador, Luciano China, na época, em 2014, e ali eu comecei, foi quando me despertou o direito eleitoral. E eu não sabia o tanto que eu gostava de militar, tanto que eu ia gostar dessa questão do direito eleitoral. Porque não envolve só a questão política, né? Envolve o direito como um todo. Então, hoje, para você sair candidato, você tem que ter alguém que entenda de direito eleitoral, ou você passa a conhecer um pouco mais do direito eleitoral, senão você não consegue sair candidato, Santiago.
É muito difícil, tá? Não é fácil você sair, eu colocar meu nome e vou sair candidato. Você não consegue efetuar o registro se você não souber quais são as certidões, quais são as regras que estão previstas. Não dá para você sair pedindo voto aí como uma eleição que eu digo de associação de bairro. Não é assim. Tem as regras, ela é prevista, tem que ser cumprida, senão você pode sofrer consequências graves, e aí você está com uma ânsia de poder ajudar o país, ajudar a cidade, e você não consegue nem sair candidato. Foi assim que Até me despertou a Pode vontade. falar. É até aquela questão que você estava falando, estava me vindo na cabeça, uma questão que é de suma importância, que dá até um gancho no futuro candidato, da pessoa falar, eu sou candidato, fora de hora. Não pode, né? Ela é pré-candidata, né? Olha, São exatamente. detalhes, são pegadinhas importantíssimas essa aí, né, Thiago? E olha só, o leigo, ele não vai saber disso. Ele vai falar, eu sou candidato, eu quero ganhar, esse ano eu vou ser eleito, que eu já estou fazendo campanha. E aí você tem algumas datas que nós vamos conversar aqui, nós vamos citá-las, né? Que você não pode fazer isso. Você tem que falar que é pré-candidato, antes da eleição, chamada propaganda antecipada, né? Você não pode pedir voto. O que você pode fazer, Thiago? Você pode fazer menção das suas qualidades, né? Olha, eu sou pré-candidato, meu nome é Thiago, eu sou advogado, eu vou trabalhar com isso, eu já tenho um tempo aqui na cidade, eu conheço as problemáticas. Então você pode se elogiar, pode exaltar suas qualidades. Se anunciar, né? Se anunciar que você vai estar como candidato naquela eleição. Mas nesse momento você é pré-candidato e conta com o apoio daquela pessoa. Você nunca pode pedir voto. Se você pedir voto antes da hora, você comete um equívoco aí, que é chamada propaganda antecipada, e você pode ser até impugnado e não sair nem candidato. Olha só o detalhe. Então, procura-se, para você que é candidato ou pretende ser candidato, procura alguém que entenda de direito eleitoral, que você vai sair na frente de bastante gente. E você não vai ter dor de cabeça. Nós vamos falar aqui, da prestação de contas parciais, prestação de contas finais. Tem todo esse regramento, todo esse detalhe que você, candidato, vai precisar cumprir. Porque se não cumprir, não adianta ganhar e não levar, né, não, Thiago? Não poder assumir, é verdade. E não poder assumir, né? É uma coisa que eu sempre falo, porque com a entrada do sistema, porque hoje nós vivemos um país que tem sistema e veio para somar, ficou muito bom, até nas reclamações que a gente faz, os órgãos hoje têm um prazo de no máximo 60 dias e dar uma resposta, uma solução àquele problema, isso aí veio para melhorar. Mas ao mesmo tempo, a pessoa tem que estar muito antenada, senão ela tropeça justamente aí. E é o que o Thiago acabou de falar, acaba achando que ganhou a eleição, mas na hora de assumir, vai lá um juiz eleitoral, amigão, sai daí, né? O seu suplente é que vai assumir, porque você errou aqui. Então nós estamos falando aqui, tanto que o Thiago até comentou, que agora na faculdade é obrigado, né? Aí, no caso, o futuro advogado estudar aí o direito eleitoral, que é uma coisa que o Thiago se especializou. E eu acho que da Baixada você é um dos poucos aí, viu? E a Câmara do Guarujá está bem assessorada aí, porque isso aí vai justamente de encontro aqueles projetos de leis de vereadores que muitas vezes têm boa vontade de querer fazer, mas acaba sendo natimorto, né, que a gente fala, eles nascem mortos porque não pode prosperar justamente porque tropeça na legislação. Ô, Thiago, já vamos começar falando aqui então, por exemplo, qual é o momento certo, Eu estou aqui como um pré-candidato, eu não posso falar que sou candidato, qual o momento certo que eu vou poder falar, eu sou agora um candidato? Olha, vamos lá. O momento certo, essa pergunta é muito boa, porque eu tento ser bem detalhista. Então, você tem que estar afiliado a um partido pelo menos há 6 meses antes da eleição, perfeito? Então, eu vou me filiar a um partido político para que eu possa sair candidato futuramente. E aí, qual é a data? Existe chamadas convenções partidárias. A partir dali, das convenções partidárias, a qual os partidos se reúnem para fazer esse tipo de convenção, para fazer essa festa que eu sempre digo, e ali são escolhidos os candidatos que vão sair por aquele partido. Ponto. Aprovada a convenção partidária, que fica entre o dia 20 de julho a 5 de agosto. É permitida reeleições partidárias, tá? Terminou 5 de agosto lá o prazo da convenção partidária.
partidárias. Manda para o TSE lá, ou para o TRE, né, o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral. Manda lá a tua convenção partidária, através de um sistema que eles têm, a quais são os candidatos que vão sair pelo aquele partido. Dia 16 de agosto, a partir daí, inicia-se a propaganda eleitoral. Então, dia 16 eu já posso falar, eu sou candidato pelo partido tal a deputado, a senador ou a presidente. Tá? Até então, lá é pré-candidato, né? Não é candidato, até né? lá é pré-candidato. Até lá é pré-candidato. Até as convenções é pré-candidato. Acabou as convenções, o partido manda para o TSE, via sistema, a relação dos candidatos. Tá ok. Foi deferido o registro, dia 16 de agosto inicia-se a propaganda eleitoral. E aí o bicho começa a pegar. Aí é onde o bicho pega. E aí tem um monte de mudanças aí nesse meio, porque eu estou vendo aqui, o Thiago me mandou aqui uma relação, né, das principais mudanças, e eu estou vendo aqui o fundo eleitoral, né, tem a federação partidária que você falou, aí depois vem aqui na ordem, o fundo eleitoral, como é que é feito esse fundo eleitoral? Porque hoje o candidato pode ter o seu fundo eleitoral também, né? Pode sim. Na verdade, o fundo eleitoral ele vai para o partido daquele candidato, né? Vai para o partido daquele candidato e o partido ele tem que fazer o partido a distribuição, melhor dizendo, muito obrigado, tem que fazer a distribuição desse fundo partidário. E aí tem algumas regras. Quais são as novidades agora? Que é chamado o voto em dobro para você fazer a distribuição desse fundo eleitoral, desse fundo partidário, tá? Quem sair candidato do sexo feminino, o fundo partidário vai chegar para ela, contabilizando como se ela tivesse o voto em dobro. Não é que eu vou votar na pessoa e meu voto vai valer 2, não é isso. É eu vou fazer a distribuição do fundo partidário para aquela candidata. E a lei fala, para aquela candidata contabiliza-se em dobro. Então, eu vou ter que contar para distribuir esse fundo para ela como um plus a mais, tá? Tem também a distribuição para a questão da raça também, da cor. Então, a pessoa que se declarar como negra, ali o fundo partidário também vai ser distribuído para ela com essa ressalva também de um pouco mais. Essa aí seria o quê? As cotas? É parecida com as cotas, mas no direito eleitoral a gente não fala de cotas. A gente fala de distribuição em dobro, como se fosse um plus a mais. Tá? Como é que é feita essa divisão, essa distribuição? Então, o fundo é o governo federal, né, através lá do financiamento de campanha, que vai liberar para os partidos. Os partidos devem ter seus representantes no Congresso Nacional. Então, teu partido é o MDB, quantos deputados federais ele tem lá? Quantos senadores eles têm? E aí eles vão contabilizar quantos representantes do teu partido existe no Congresso Nacional e vão fazer a distribuição de X para o teu partido. Feita essa distribuição de X, o teu partido tem que olhar quem são as candidatas, quem são os candidatos que se declararam negros e fazer essa distribuição. Feita essa distribuição, que é chamada de distribuição em dobro para essas pessoas, o que sobrar, ele pode dividir para os demais candidatos. Então, no caso desses, Thiago, no caso desses, então, é obrigado eles terem um fundo, eles receberem o fundo. É porque tem aqueles candidatos que não recebem também, né? Como é que é isso? Então, tem alguns candidatos que não querem, né? Então, eles declaram, não quero receber fundo partidário, por mais que eu tenha direito, eu não quero, tá? Os demais candidatos, eles vão receber se houver dinheiro. Então, o MDB, que é um partido nacional, grande, ele tem um dinheiro ali e vai conseguir mandar, nem que seja R$200 para todos os candidatos dele. Agora, tem partido pequeno que o fundo partidário é pouco. Então, o que ele vai distribuir para quem? Para as candidatas do sexo feminino, né, e para a questão de gênero, que é se declarou negro, tá? Que é parecido com as cotas. Acabou o dinheiro aí, não tem mais que distribuir para ninguém. Então, tem alguns partidos que têm um fundo partidário legal. Inclusive, é importante falar
que essa troca do Podemos, do Moro, do partido Podemos, para a União Brasil, ela se deu na questão do fundo partidário. O Podemos ele tem um fundo partidário muito abaixo do que a União Brasil. E aí o pré-candidato ou o futuro candidato, o Sérgio Moro, ele migra do Podemos, dentro da janela partidária, que já acabou o prazo, foi até 4 de abril, ele muda de partido para quê? Para ir para a União Brasil e lá ter mais recursos, conseguir sair candidato e ter a viabilidade mais dinheiro para a campanha. Exatamente. Agora tem uma questão também, por exemplo, se a pessoa pega um partido que não chega o dinheiro, conforme você falou que existem, né, os menores, né, existem muitos, que muitos dizem que até tem alguns que são até mais fáceis da pessoa entrar naquela questão de divisão de cota, bom, enfim, é uma outra conta matemática muito louca essa também, mas a pessoa ela pode ter o seu próprio fundo através de doação, né? Como é que funciona esse negócio do fundo? Aquela questão de doação para os candidatos, para ele poder fazer a campanha dele de uma forma diferenciada. Sim, vamos lá. O que nós tivemos de novidade para essa próxima eleição em relação à doação para que você possa fazer um fundo de caixa, né? Não vamos falar fundo partidário para não confundir. Você possa fazer um fundo de caixa para a sua campanha, tá? Hoje você pode receber doação via Pix, essa é a novidade. Tá, o detalhe, Pix. Então, eu sou candidato, o Santiago vai fazer uma doação para mim de R$200, ele manda um Pix para o meu CNPJ. Porque todo candidato, a partir do momento que ele consegue o registro da candidatura dele, ele transforma em CNPJ o timbre dele, né, o nome dele, então é Thiago Araújo, CPF vira uma empresa, né? Exatamente. É quase isso, vira uma pessoa jurídica. Perfeito? Então, eu sou pessoa física, no momento que eu consigo o registro da candidatura, eu viro uma pessoa jurídica. Beleza? Então, você vai fazer uma doação para mim de R$200, simples, para a gente poder entender, via Pix para o meu CNPJ. Você pode fazer o Pix através da chave por e-mail? Olha só, o que nós recomendamos? Quem for fazer doação para o candidato via Pix, que faça através da chave de CPF. Tá? Lembrando que nós não podemos, nós candidatos, não podemos receber doação de pessoa jurídica. Tá? E isso ainda é proibido. Física. Tem que ser pessoa física. Então, essa a pessoa vai... importante. A pessoa faz uma doação via Pix, mas através do CPF dela para o CNPJ do candidato. Legal? Por quê? Porque assim o candidato não vai ter problema ao declarar na prestação de contas parciais, tá bom? Entendi. Então, o candidato não vai ter dor de cabeça quando ele for fazer a prestação de contas parciais. Ele vai estar tranquilo, porque ele vai pegar lá, o Santiago Pérez, CPF e tal, fez a doação de R$200, está aqui, ó. Eu gastei com colinha, eu gastei com blusa, bandeira, eu gastei com alimentação, bandeira, camiseta, tá? Eu vou conseguir declarar essa questão lá nas contas parciais. Lembrando que temos as contas parciais e as contas finais, né? O que seria assim uma conta parcial, Thiago, né, nesse Olha quesito só, aí? Temos o primeiro turno da eleição e o possível segundo turno, tá? Primeiro turno da eleição, nós temos dia 2 de outubro, certo? O segundo turno vai ser para quem vai ser governador ou presidente, né? Caso tenha. Agora, senador, deputado estadual, deputado federal, não precisa, né? É no primeiro turno, né? É no primeiro turno, né? No primeiro turno. Então, acabou ali o primeiro turno, os candidatos deputados aí acabou, e acho que tem senador também esse ano, temos senador. Aqui em São Paulo nós temos um. Então, acabou o primeiro turno. Para o senador e para os deputados, eu tenho 20 dias após a eleição, tá? Para fazer minhas contas parciais, para declarar para o Tribunal Superior Eleitoral quais foram meus gastos, tá? Com aquela campanha que eu acabei de fazer, tá? E aí, como é que é feita essa prestação de contas? Eu tenho que pegar os recibos de doações, tá? E declarar que eu recebi aquele dinheiro do CPF e tal, e gastei aquele dinheiro para tais situações. Foi para camisa? Eu vou ter que pegar a nota lá que eu gastei, que eu comprei as camisas, tá aqui a nota fiscal da empresa também. Tem que ter empresa com
nota fiscal, porque parece brincadeira, Santiago, mas é verdade. A pessoa vai comprar a colinha, compra numa gráfica que não dá a nota fiscal para o cara. Então é importante ter a nota fiscal, né? Para Tem poder que ter. comprovar. A conta tem que bater. Exatamente isso, Santiago. Muito obrigado. Olha só. Então, eu recebi do CPF X a doação, eu comprei na gráfica tal a camisas e tá aqui a nota fiscal. Eu consigo aqui encaixar, eu consigo declarar, deixar bem claro para a Justiça Eleitoral da onde que saiu e para quais fins foi utilizado. E pronto. E a empresa também, claro, emitindo a nota fiscal, ela vai recolher os impostos lá que cabe a ela recolher. Não vai ter problema nenhum. O grande problema é quando o candidato não sabe disso e não consegue fazer a declaração das prestações de contas. Por exemplo, não ganhei a eleição, quer saber? Deixa para lá esse negócio, não vou querer mais ser candidato. Ela pode fazer isso? O que ela tem alguma multa, algum procedimento que ela possa vir a pagar na frente ou não? Olha, Santiago, parece brincadeira, mas temos candidatos que acabam fazendo isso. Eles ocorrem esse tipo de coisa, sim. É inacreditável, né? A falta de responsabilidade. Por isso que, assim, você que quer sair candidato, primeira coisa, você tem que ser responsável. Ter responsabilidade. Você não vai conseguir fazer que a pessoa acredite em você, sendo que você não tem um pingo de responsabilidade. Mas isso, infelizmente, ocorre sim. A pessoa, ela perde a eleição, ela não quer saber de mais nada, ela não quer prestar contas, e isso tem consequências. Uma delas, qual é? Você fica com o seu título suspenso, seus direitos políticos suspensos, você não consegue sair candidato numa futura eleição, tá? Primeiro passo. Se for recebimento de fundo eleitoral, você é obrigado a devolver aquele dinheiro, sob pena de ser inscrito na dívida ativa. Olha só. Então tem consequência. Temos consequências horríveis, horríveis. Se for uma simples doação, que seja de R$100, Santiago me doou R$100, eu não declarei, eu fico com essa restrição, a minha prestação de contas, ela são reprovadas, né? É uma dívida ativa mesmo, né? Vira dívida ativa. Vira dívida ativa, eu fico com essa restrição, Santiago, sem poder sair candidato na próxima eleição. Fica o nome sujo. Isso, e sem poder sequer ter direito de voto. Porque meu título, ele fica suspenso, meus direitos políticos. Então, assim, para quem quer sair candidato, para quem vai sair candidato, pelo amor de Deus, gente, procura alguém que entenda de direito eleitoral para você ter uma assessoria, para que você não possa ter dor de cabeça. O ganhar, perder é outra coisa. Tá? Temos candidatos também, Santiago, que ganha a eleição, não faz a prestação de contas e não consegue assumir. Nossa, isso é o pior, né? Não consegue assumir. O advogado tem que fazer recurso, o advogado tem que correr atrás para conseguir uma prestação de contas aprovadas de forma parciais, tentar recorrer, falar, o juiz, Justiça Eleitoral, calma, é uma doação de R$100, que isso não venha prejudicar ele, que acabou de ser eleito. Mas se você cumpre a regra direitinho, não tem dor de cabeça. Não tem problema nenhum, é verdade. Eu sempre digo o seguinte, a Justiça Eleitoral não é caça às bruxas. Ela está aqui, tem a regra para ser cumpridas, e você cumprindo as regras, você está tranquilo. Por isso que é uma coisa que você falou, né, Tiago? A pessoa tem que estar bem amparada, ainda mais atualmente, conforme nós já até falamos sobre o sistema, tem que ter esse amparo, porque tem que ser uma pessoa especializada, um escritório, porque é o que vai acontecer daqui para frente. Agora, uma coisa que me chamou a atenção aqui também, que a gente está falando aí, por exemplo, se o partido não der o dinheiro, o cara pode receber doação, que nem você explicou muitíssimo bem, pessoa física, pessoa jurídica não pode doar, pessoa física, vai lá, dá R$100, R$1.000, R$2, o que quiser, via Pix, e põe na conta, que é uma conta específica já do candidato, né? Então tá aí, até aí tudo bem. Agora, e se ela quiser um plusinho ainda mais? Porque parece que era uma coisa que estava proibida, e agora, segundo informações que você me mandou aqui, eu também fui pego até de surpresa, fiquei até feliz com isso, vai poder ter showmício de volta, é isso, Thiago? É isso aí, Santiago. Como é que vai funcionar essa questão do showmício? É para arrecadação de fundo para a campanha também, né? Rapaz, olha, foi um plus aí, né?
foi um plus aí para a nossa legislação eleitoral, tá? Só que tem um detalhe, não está liberado aí fazer showmício, aqui o bailão do bicho preguiça para showmício. Como é que era feito o showmício antes? Você sabe melhor do que eu. Como é que era feito? Você trazia o artista, colocava em praça pública e, ó, showmício ali. O pau comia. O pau comia, é isso aí. Era feito assim, né? Então você trazia lá Zezé de Camargo e Luciano, colocava numa praça, lotava e você saia, meu candidato é o Thiago, vote nele. Meu, isso ainda é proibido. Pô, Thiago, peraí, me ajuda aí. Como é que vai ficar, então, essa questão? Na época tinha artista que recebia até um cachezinho a mais para passar o candidato no palco, né? Então, é que quando você fala showmício, vem na cabeça exatamente isso. Falou, o quê? Agora eu vou ver cantor sertanejo, eu vou ver grupo de pagode, da pisadinha, tudo de graça. Poxa, você lembra como é que era feito antes? É raça negra, pô, em praça pública, lotava. Bom, vamos lá. A exceção agora é a realização de shows, tá? E eventos como objetivo específico para arrecadar recursos para a campanha, sem que haja o pedido de voto. Então, eu vou poder fazer o showmício, tá? Mas com um fim determinado, apenas para arrecadar recurso para a minha campanha, tá? Para a gente não falar fundo partidário, a gente vai falar fundo de caixa do candidato. Então, recurso para a minha campanha. Presta atenção, você que está assistindo aí, porque um detalhezinho muda tudo, né? Então, eu vou poder fazer ali um evento com show, tá? Para arrecadar dinheiro, seja ali da bilheteria, tá? Conseguir arrecadar aquele dinheiro, vai ter o show bonitinho, perfeito? Vou ter que declarar quanto que entrou, aonde eu gastei, para que eu gastei da minha campanha, tá? O que eu não posso é fazer show, por no final do show, durante o show, o candidato falar, ó, vote no Thiago. Se fizer isso, ainda é proibido. Mas vai poder estar lá o artista cantando, normal, mas não vai poder falar do candidato. Normal. Não vai poder, o candidato está ali, tem o candidato. Como se não existisse o candidato, entendi. Como se não existisse o candidato. Mas vai ser um show pago, tudo certinho, para arrecadar fundo normalmente? Para arrecadar fundo para a campanha do candidato Thiago. Tá. Que esse valor aí, o valor da bilheteria, o valor da entrada, será para o CNPJ daquele candidato. Já vai para a conta dele, tudo declarado. Vai para a conta, exatamente, vai para a conta do candidato. O candidato feito isso daí... E o pagamento de show também, Thiago, pode... É porque o grupo tem um cachê, né? Aí, por exemplo, eu arrecadei, vamos supor, contratei uma banda por R$1.000, arrecadei 10 mil. Tem que pagar 1.000 para ele, sobra 9 mil. Vou declarar tudo isso, normal. Põe aquele bordeirãozão lá, já era. Isso, não, vai declarar tudo isso normal, sem problema nenhum, tá? Agora, o outro detalhe também, eu sou candidato, tá? E eu sou um artista. Eu posso fazer o show? Não, não posso fazer o show. Entendi. Mas a legislação permite que tenha show para arrecadar recursos para minha campanha. Mas a legislação também diz, ó, se você for candidato e artista, ou você é artista e saiu candidato, você não pode fazer esse show. Um exemplo, o Frank Aguiar, né? Quando ele saiu para deputado federal, se tivesse nessa nova regra, ele já não poderia subir no palco, né? Não poderia subir no palco. Não poderia subir no palco. Não poderia subir no palco. Então, tá permitido, mas veja bem, tem algumas exceções à regra que você deve tomar cuidado. Porque você consegue fazer um evento, Santiago, de 50, 60 pessoas, 100 pessoas, tranquilo. Você faz um evento de 2 mil, 3 mil, as coisas podem fugir do teu controle, tá? E você estava com o objetivo de arrecadar fundos, e recursos para sua campanha, você acaba trazendo uma problemática aí que você não vai conseguir resolver como candidato. Então, tomem muito cuidado. Isso, eu sempre oriento da seguinte forma, isso veio para candidatos a governadores, para candidatos presidenciais, tomem cuidado os candidatos que vão concorrer como deputado ali, acho que até para senador, porque tem um recurso a mais, consegue, né? Sim. Mas estão poucos também. Agora, poxa,
Nessa eleição, tomem cuidado os candidatos a deputados. Na próxima eleição, são prefeitos e vereadores, tomem muito cuidado também os candidatos a vereadores, porque isso pode fugir do teu controle. Você não consegue ter o controle dessa massa, e aí na hora de prestar conta, você vai ter dificuldade, isso pode te complicar. Uma Tá outra bom? coisa, Thiago, um detalhezinho, por exemplo, o cara fez o showmício, aí naquele calor da multidão, todo mundo abraçando o cara, porque o cara pode andar no meio da multidão ali, né, tirar foto com o povo, normal, não pode subir no palco, né? Mas, de Pode subir no repente, é o aniversário do suposto candidato, daí ele vai lá no palco para cantar o parabéns, né? Cantou o parabéns para ele. Como é feito esse registro dessa irregularidade? Pelo celular, vale? Vale sim, vale sim. Antes de eu chegar nessa irregularidade, eu dei risada porque assim, o advogado, ele fala assim, ó, não faça, não pode, mas o marqueteiro fala, sobe, é teu aniversário. É hoje, É o anjinho do lado, é o anjinho oportunidade. falando do lado, O ó, não faz, capetinho, e o Andinho. diabinho, e o diabinho falou, faz, é teu aniversário, rapaz, vai pra galera, ó, massa. Então, Com 3.000 pessoas a gente tá eleito. né? E aí, o cara sobe. E aí tem a oposição ali gravando com o Que celular. também vai, né? Vai lá no show. Meu Tem jeito. amigo, hoje, na última eleição eu falei, hoje nós temos um aplicativo do TSE que fala de denúncia. O cara baixa esse aplicativo Ah, no celular, é aplicativo mesmo, que nem o e-título ali, ele baixa aquilo ali no celular e ele denuncia na hora. Aquilo ali vai direto para o Ministério Público Eleitoral, vai direto para a Justiça Eleitoral. E ali, meu, já é aberto um inquérito de investigação para poder apurar a irregularidade eleitoral que ele cometeu, a infração eleitoral que ele cometeu. Então, tomem muito cuidado, gente. é uma Antigamente, boa você dica. procurar um Quer dizer, dá para advogado, fazer, mas tem que ter muita responsabilidade, né, Thiago? Essa que é a verdade. muita, Se, muita, muita, se for muita. contagiado pelo calor da hora ali, realmente já perde a eleição antes de competir, né? Essa que é a grande verdade. Eu estou vendo aqui também. Pode falar, Thiago. Não, era só para complementar. Acaba ganhando e não conseguindo assumir. Exatamente. Eu estou vendo aqui também, parece que agora existe também uma diferença aí no mandato e data de posse do presidente e dos governadores. O que mudou nisso aí? Legal você tocar nesse assunto. Parece um assunto bobo, mas não é, né? Para a próxima eleição, o mandato do presidente Jair Bolsonaro vai até dia 31 de dezembro. Perfeito? Dia 1º assume o novo eleito. Pode ser ele, como pode ser outro, sem problema nenhum. A novidade está que o próximo mandato vai se estender até o dia 4 de janeiro. Tá? Então, vamos ser aqui bem didático para o pessoal entender. Não entendi. Você é eleito a presidente, a governador, você fica no mandato de 4 anos, perfeito? Com a nova regra, você vai assumir dia 1º de 23 e vai terminar só em 27, dia 4 de 2027. Então, você tem um mandato de 4 anos e 4 dias para presidente. Para governador, a posse, então a posse do novo presidente é dia 5 de janeiro. Então, o presidente é eleito agora, perfeito? Nas eleições de agora, e assume dia 1º de janeiro. Ele termina o mandato dele, tá? Depois de 4 anos e 4 dias, dia 4 de janeiro. Porque dia 5 de janeiro é a posse do novo presidente. Essa é a regra. Trazendo isso para os estados, os governadores terão posse dia 6 de janeiro. Então, o governador ele vai ter um mandato de 4 anos e 5 dias, porque dia 5 de janeiro termina o mandato dele. Dia 6 assume o novo governador. Tá? Essa é a novidade aí. O próximo presidente, a gente até brinca, eu falo que é bobo, mas faz toda a diferença. Sabe para quem, o Santiago? Para os meios de comunicação, porque dia 1º é posse, você tem que correr para Brasília. Que é E no aí, domingo, olha né? só, e assim, poxa vida, vamos ter um pouco de compaixão, de consideração por vocês que são da comunicação. Vocês não conseguem passar um ano novo, né? Um Réveillon com a família, porque tem que correr para Brasília. Então, eu acho que isso a Justiça Eleitoral acertou também. Eu achei de suma importância, principalmente para os meios de comunicações, que agora vai ter lá, vai para Brasília dia 2, dia 3, né?
e aí consegue ver a posse do presidente lá dia 5. Vem para os estados, e ainda assim, ainda consegue ver a posse do seu governador no seu estado no dia seguinte. Com mais Olha só que tranquilidade, bacana. né? Com mais Bom, tranquilidade, você consegue estar e com a já que nós família, estamos... trabalhando o ano todo. Exato. E já que nós estamos tocando nesse assunto aí do calendário eleitoral, né? Porque isso aí faz parte do calendário eleitoral, né? Transferência de títulos. Ainda dá tempo, Tiago? A pessoa que de repente, nossa, vai sair o fulano de tal, eu gosto tanto dele, para eu votar nele, eu vou ter que transferir meu título. Dá tempo ainda ou não? Dá tempo ainda até 4 de maio o prazo, tá bom? Você pode Até fazer 4 a de maio. transferência isso, até 4 de maio, você pode fazer essa transferência aí para você estar participando da eleição, seja você como candidato, seja você como eleitor, tá bom? Só tomem cuidado os candidatos que queiram fazer transferência, porque aí tem uma questão, que é uma regra, que fala que você tem que estar 6 meses no território que você vai ser candidato. Eu vou te dar um exemplo aqui para ficar bem claro. O Moro, ele é do Paraná, tá? E ele vai ser candidato por São Paulo. Então, ele teve que comprovar o domicílio, tá? Em São Paulo e fazer esse pedido de transferência. Tá? Então, o candidato, ele tem que tomar cuidado, porque ele tem que comprovar isso. Tá? Agora, o eleitor, tranquilo, né? O eleitor, eu estou aqui no estado de São Paulo, mas eu vou votar lá no Paraná, eu faço a transferência até o dia 4, não tenho que me preocupar Aí com não mais tem nada. problema, né? Aí tá Hoje tranquilo. você consegue até fazer o requerimento, Santiago, é importante. A Justiça Eleitoral está avançando cada vez mais, avançou bastante. Você consegue fazer esse requerimento através do próprio computador, através do site do TSE, tá? Então, você pode fazer esse requerimento, depois só entrega lá a documentação que foi exigida para você, que nada mais é do que seu RG, seu CPF e o comprovante de residência, tá bom? Ficou O muito título de mais eleitor, fácil, você né? vai estar... Não, Que ficou mais bom, né? Esse tranquilo. negócio é bom mesmo, Avançando esse sistema, né, que eles estão implantando. Então, vou fazer aqui só uma passada geral no calendário eleitoral, transferência de títulos até dia 4 de maio, segundo o Tiago está falando, o doutor Tiago. Janela partidária foi até o dia 4 de abril, né? E nós já falamos sobre isso. Convenção partidária até 5 de agosto, né? E propaganda eleitoral, né, que entra em vigor mesmo dia 16 de agosto, que aí o cara vai poder falar, agora eu não sou pré, agora eu sou o candidato, né? Mais ou menos isso. Prestação de contas, tem as contas parciais, que nós já conversamos sobre isso. Conta total, que vai ser até o dia 19 de novembro, né? E eleições de primeiro turno, que dia vai ser a eleição de primeiro? Dia 2 de outubro, né? Dia 2 de outubro, dia 2 de E a outubro. de segundo turno, caso tenha o segundo turno? 30 de outubro. 30 de outubro. 30 de outubro. Então tá aí. Bom, o horário... Thiago, horário, só ia complementar que o horário é das 8 às 17 horas, tá? Das 8 da manhã às 17 horas, tá? Isso é em todo o território nacional, tá? Horário de Brasília. Então, para aqueles estados, tá bom? Que tem aquele fuso horário, vai ter que ser respeitado o horário de Brasília. Vai então, ser no mesmo tempo, né? Então, se um estado tiver 2 horas de fuso horário, aqui em São Paulo vai começar às 8 da manhã, né? Brasília, né? 8 da manhã. Lá vai ter que começar às 6 horas da manhã. Vai ter que começar, é isso aí. E acaba 3 horas da tarde. No caso, nesse fuso horário. E aqui o normal é das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Então é para que todos votem dentro daquele mesmo tempo. Dentro daquele mesmo tempo, para não ter problema nenhum. Tem o tal do fuso horário. Agora, e a questão da urna eletrônica, hein, Tiagão? Só para a gente poder falar um pouquinho da urna eletrônica, que o pessoal comenta tanto da urna eletrônica, se ela é confiável, se ela não é confiável, que ela está ultrapassada, que ela não tem a contraprova. Como é que você prova, por exemplo, que você vai ter uma contraprova nessa urna eletrônica? Já solucionaram isso ou não? Olha, Thiago, vai ser uma eleição que vão bater bastante nessa questão de urna eletrônica. E nós temos urna eletrônica já faz um bom tempo aqui no Brasil, tá? A gente escuta várias histórias, e principalmente histórias cabeludas mesmo. O cara digita ali o 3, aparece o outro candidato, digitou 17, apareceu o outro um monte candidato. de vídeos assim na última eleição, né? Sim, a gente fica estarrecido. Comigo, tá? Respeito todas as opiniões, tá? Se tratando de matéria de direito eleitoral, tá? Eu não tenho problema nenhum em escutar esse tipo de coisa. Eu
sou muito pragmático com esse tipo de coisa. Eu não acredito que as urnas eletrônicas são violadas. Quando a gente diz como é que eu provo que elas não são fraudadas, eu nunca posso dizer isso, porque isso se chama prova negativa. Quando eu acuso, a regra do direito, e aí o direito que existe aqui no Estado Democrático de Direito do Brasil, a regra é, eu te acusar, eu tenho que provar. Tá? Então, estão tentando fazer de forma ao contrário. Olha aqui, como é que você prova que a urna não é fraudada? Não tenho que fazer isso, eu tenho que provar que a urna é fraudada. E falar para você, tá vendo aqui, ó, aquilo que eu te acusei, eu estou provando. Mas, Thiago, é um exemplo, esses vídeos que são vários que tem na internet, a pessoa filmando, aqui, ó, eu votei no fulano, apareceu o ciclano. Isso aí não vale como prova Olha também? Só, para quem participa da eleição, Santiago, para quem participa da eleição, nós temos os delegados dos partidos, tá? Temos os dirigentes dos partidos, temos os fiscais de urna. Então, ocorreu aquele tipo de coisa, você comunica o fiscal de urna, comunica o delegado do seu partido, vai ser aberta uma ocorrência ali, tá? E a Justiça Eleitoral vai investigar. Isso não vai Aquela urna, no caso, ela fica parada, então, a partir daquele momento. Fica parada. Ninguém mais vota ali. Ninguém mais vota. E quem já votou, por exemplo? Aqueles votos são computados? Olha só, são computados. Se comprovar que existe fraude, não são computados aquela urna, e assim sucessivamente. Então, assim, o que eu fico estarrecido é que existem meios legais de você tomar as providências e você não toma. Pô, acabou de acontecer um crime, que isso é crime eleitoral. Você acabou de ser assaltado, acabou de ser roubado na rua ali. Um exemplo, vem uma pessoa armada, te assalta na rua. O que você faz? 190, boletim de ocorrência. Você vai votar, você quer declarar seu voto, você é roubado ali, né? De alguma forma, você é trapaceado e você não abre um boletim de ocorrência, você não abre uma ocorrência, você não grita, você não chora. É isso que eu fico estarrecido. Você sai de lá da urna e aparece com o vídeo, falando em live. Pô, calma, na hora ali você chama o fiscal, tem a polícia militar que fica dando apoio ali, registra a ocorrência, registra no livro ali do Tribunal Superior Eleitoral, fecha aquela urna, vai vir um delegado do seu partido, vai vir um fiscal do seu partido, temos funcionários de carreira do TSE. Eu conheço um funcionário de carreira do TSE, do Tribunal Regional Eleitoral aqui da cidade do Guarujá, tem 20 anos que trabalha no fórum. Essa pessoa, ela vai enganar alguém? Agora, se você está me dizendo que aquela urna não é confiável, você tem que me provar. Se você está fazendo um vídeo que acabou de acontecer com você, vamos tomar as devidas providências. Porque, assim, Santiago, isso é um tipo de coisa, para quem não participa da eleição, acaba acreditando. E eu entendo também, eu entendo. Eu participo de eleição, sou delegado, eu sou advogado de partido. Nossa, eu entro lá, que história é essa? Esse carro não está pegando. Deixa eu dar uma olhada. Chama o delegado aqui, faz favor, o fiscal. Fica os 3, 4 funcionários do tribunal. Fica os 3, 4 em cima da urna, a urna funcionando normalmente. Agora, eu também sou a favor de sair uma etiqueta ali. Acabei de votar, sai meu voto ali. Já né? não. Seria muito mais fácil. E por que, que no caso do TSE não deixou vir esse comprovante? Porque dava tempo, né, Thiago? Dava tempo sim, segundo nós tinha sabemos. Dinheiro, né? E, segundo nós sabemos, foi a questão da pandemia, o governo não teria esse dinheiro, esse recurso, para estar disponibilizando para todo o território brasileiro, todo o território nacional, ia ser um gasto absurdo, tá? Porém, é importante levar em conta que foi levado no Congresso o pedido da votação de forma como era antes. Hoje é a urna eletrônica, que a gente vota, mas a urna o voto no papel. Foi levado para os congressistas, tá? E foi derrotado, foi até um pedido do governo aí, federal, e foi derrotado no Congresso. E o Congresso nada mais eles estão ali representando o povo. O poder emana do povo através de seus representantes legais no Congresso. Então, a vontade da maioria no Congresso foi a favor da urna eletrônica. Eu acho que isso é um tipo de assunto, de dúvida, que não cabe eu fazer dúvida de você. Cabe eu provar que você consegue ali fraudar a urna eletrônica. Tá? Tem aí algumas investigações tramitando junto à Polícia Federal. O Exército agora vai fazer parte dessa eleição. Olha só que bom. O TSE
o TSE, ele conseguiu, o Tribunal Superior Eleitoral conseguiu deixar o Exército fazer a fiscalização também. Então, essa eleição, eu acho que não vai ter muito o que chorar sobre isso, não. Porque vai ter que falar que o Tribunal Superior Eleitoral e os seus funcionários são mentirosos, vai ter que provar que a Federal também não faz um trabalho legal, vai ter que provar que o Exército que estava ali também estava comprado, os soldados que estavam acompanhando ele estavam comprado, não entendem nada, para você conseguir provar que a urna não é confiável. Então, é um tipo de assunto que eu fico muito triste, tá? Eu respeito todas as opiniões contrárias, mas eu, Thiago, acredito, como eu acredito no ser humano, como eu acredito no país melhor, como eu acredito numa sociedade que vai ter esse tipo de consenso de a qual, para mim, acusar você, eu tenho que provar. Não falar, o Santiago, ele é falso. Santiago aqui, ele é... Não, eu tenho que provar que o Santiago é falso. Eu não posso acusar sem provar. Essa é a regra do nosso direito. Então, eu respeito todas as opiniões, eu entendo também que a pessoa que é leiga não participa da eleição, não sabe disso, que tem um delegado para fiscalizar, tem um fiscal de urna. O delegado, quais são? Os representantes do partido. Então, o meu partido está perdendo voto ali, que o meu eleitor falou, ó, eu não votei em você porque eu apertei o 13 e apareceu outra foto. Entendeu? Eu sou o delegado do partido, eu não vou tomar as providências. O fiscal, são 5 fiscais de cada partido. Vai estar todo mundo ali. Tem um funcionário do tribunal, funcionário público. Minha irmã, ela é mesária. Minha irmã, ela trabalha numa escola estadual, funcionária pública. Ela é mesária nas eleições. Eu não vou acreditar na minha irmã? Que isso? Então, tem muitas aí histórias, né? Sempre aquela história, a história do Papai Noel, a história do Coelhinho da Páscoa. Ô, Tiago, eu entendi perfeitamente o que você falou. É bom você falar mesmo, porque, quer dizer, a gente gosta de ouvir todas as versões. Inclusive, como você falou, eu respeito os outros que pensam diferente e tal, que existe os dois lados, né? Isso é a democracia, né? E principalmente nesse assunto, que é onde decide a democracia. A questão daquela sala secreta, esse ano vai ter também ou não? Tá sabendo de alguma coisa? Não estou sabendo nada, não. Existe uma sala secreta que é antes da eleição, que é onde fica o servidor, tá, da questão das urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas não são... Master, né? Aquele que é o... Exatamente, fica lá em Brasília, lá no Tribunal Superior Eleitoral, né? Para você ver a que ponto, assim, ó, uma mentira contada várias vezes, ela acaba se tornando uma verdade não verdadeira. A verdade é essa, tá? Eu não sou dono da verdade, mas eu falo o que eu vejo, eu falo o que eu penso, tá? Por isso que eu cheguei a essa conclusão. Existe sim um servidor, que é o computador master, porque as urnas eletrônicas elas não são conectadas via internet, tá? É através de um chip. Acabou a eleição, sai o boletim da urna, você consegue pegar o boletim da urna, os representantes do partido, quando acaba a eleição, ele pode ficar ali na sala de votação e solicitar o boletim de urna. Sai o boletim de urna, contabilizando os votos daquela urna, tá? E aí o chip vai para o Tribunal Regional Eleitoral, que encaminha para o Tribunal Superior Eleitoral. E aí encaminha para onde? Encaminha para esse servidor, que vai fazer a contabilidade. Aí é pela internet, mas é um sistema dele. É um sistema dele. É difícil de acreditar, mas olha só, ninguém guarda dinheiro em casa mais. O cara guarda dinheiro no banco. Eu nunca ouvi falar, sumiu tanto X da minha conta hoje que hackearam. Você consegue escutar, você consegue toda hora sair notícia que o hack derrubou o sistema do banco X, que o hack derrubou o sistema do governo X, mas que o hack limpou conta bancária de todo mundo, você não consegue, você não vê isso. Pode parar. Então, assim, como eu disse, eu ainda acredito no país melhor, ainda acredito numa sociedade melhor, ainda acredito no ser humano, tá? Por mais que a gente se decepcione aí, como na última entrevista a gente falou lá dos torcedores, que só vai fazer baderna, só vai para agredir e matar, não vai para torcer, eu ainda, infelizmente, acredito. Porque temos regras a ser cumpridas e quem cometer crime tem que pagar pela sua pena, pagar pelo seu crime. Claro. Até nessa viagem que nós estamos fazendo aqui, de suposta, como é que é a urna, por exemplo, acabou a votação, né? Aí, então, a urna, ela tem lá, tirado uma leitura dela, de todos os votos que foram,
né? Ó, o candidato tal, o candidato A ganhou nessa urna, o candidato B teve tantos votos, então tantos por cento, aquela leitura toda de cada urna. E essa urna é mandada para o Tribunal Regional, né, de cada região, já pela internet. E de lá Não, é enviado, esse mesmo relatório é enviado para o TSE em Brasília, né? Isso. Ao mesmo tempo, para chegar lá, depois como é que faz esse comparativo? Cada urna tem o seu número, tem o seu IP? Tem o seu número, tem o seu IP. Então eu pego uma urna aqui, né, na cidade do Guarujá, vou dar o exemplo. E lá é checado pelo sistema que aquela urna realmente chegou do jeito que saiu, vamos dizer assim. Do jeito que saiu. O chip da urna já sai aqui contabilizando os votos, vai para Brasília, chegou na urna de Brasília, já faz a distribuição. E se não aconteceu, mas supostamente não aconteceu. Ó, teve uma urna que não chegou. Pode ser cancelada a eleição toda? Então, essa última eleição, o que ocorreu? A contabilidade dos votos só foi ser lá pela madrugada. Começou a sair o resultado das eleições. Salvo engano, foi 1 ou 2 horas da manhã, porque o sistema do Tribunal Superior Eleitoral caiu. Aí falaram que teve invasão de hacker e não conseguia fazer a contabilidade dos votos, mas é de forma automática, tá? Acredito que essa eleição não teremos novidade. É assim, essa eleição vai ser divisor de águas, que eu digo. Ou ela funciona e funciona bem, ou ela vai dar ruim, tá? Entendi. Ela dando ruim, vai dar para quem fala que a urna nossa, é prova de fogo. Vai ter exército, vai ter fiscalização, vai ter lupa. Gente até de fora lá, que o Supremo Tribunal chamou, gringo? Chamou, exatamente. Vai ter visitantes aí para levar a ideia de urna eletrônica para outros países, tá? Agora, então, acabou a eleição, é assim, ganhou, perdeu, não adianta a gente chorar. Entendeu? O lugar de chorar, como meu tio fala, é na cama, que é lugar quente. Vamos trabalhar, para aquele que perdeu, vamos redobrar a atenção, vamos trabalhar para a próxima eleição a gente conseguir. Não dá para a gente ficar se lamentando e acusando. Aí, porque acaba caindo em descredibilidade, todo o sistema eleitoral. Fica em descrédito todo o sistema eleitoral. Toda a sua pirâmide como um Estado. Porque, assim, eu sou candidato, tenho o eleitor e tenho a justiça eleitoral. Para quê? Para fazer você cumprir as regras. Porque se a gente não estabelecer regras, Santiago, vira bagunça, vira baderna. E com baderna e bagunça, não existe um Estado democrático. Pode parar. Agora, bom, então, se quiser você acha que a urna eletrônica, isso aí já é história passada, já, né? Não vai ter problema quanto a isso. Não. Para mim está superado como pessoa, tá? Como advogado que atua no ramo do direito eleitoral, participa das eleições, tá? Como representante de partidos, como fiscalizador da justiça eleitoral também, porque a gente acaba sendo um fiscalizador da eleição, no dia da eleição, tá? Para mim está superada. A urna eletrônica, ela não tem como ser violada, não é fraudada. O voto é contabilizado, eu votei no fulano X, meu voto vai para fulano X. Até que me prove o contrário, Santiago. Eu não tenho problema nenhum de mudar de opinião, porque todo mundo pode mudar de opinião, né? Tem até uma máxima que fala exatamente isso. Só não muda de opinião quem não tem opinião. Então eu tenho a minha opinião e eu posso mudar, sim, da noite para o dia, desde que me prove. Desde que me prove, eu tenho humildade total de falar, agora sim, uma vez provado, eu mudo de opinião, a urna é fraudada. Enquanto não me provarem, até que se prove. Enquanto não me provarem, desculpa, a urna para mim não é violada. Fraudável. Tá certo. Bom, conversamos aqui com o nosso querido doutor Tiago Araújo, né? Ele que é um advogado da cidade do Guarujá, um advogado especializado justamente nessa questão do direito eleitoral, né? Ele que é pós-graduado, secretário-geral da Câmara Municipal do Guarujá também, atuante, e ele falou para a gente aqui nesse programa muito legal sobre as mudanças, né, com esse novo sistema para a próxima eleição aí presidencial e também sobre a segurança da urna eletrônica. Comentou aqui sobre a federação partidária, né, nas principais mudanças, o fundo eleitoral, como é que é feito,
horário e data da eleição, agora doação através de Pix também para os candidatos e os partidos políticos, showmício, que vai estar de volta também, mas tem que tomar cuidado, ele deixou bem claro, mandato e data da posse do presidente e dos governadores, parece que eles vão ter 4 dias a mais de governo, né? Muito legal isso, e o calendário eleitoral, transferência de título até 4 de maio, janela partidária já foi até 4 de abril, convenção partidária até 5 de agosto, e a propaganda eleitoral, que é quando o candidato deixa de ser pré-candidato e passa a ser candidato, entra em vigor dia 16 de agosto. Então, as eleições, dia 2 de outubro, e o segundo turno, dia 30 de outubro. Tiago, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco, foi um papo muito bacana, e é de fundamental importância a gente poder ter essas conversas, que são conversas até bem, como vou dizer assim, bem diferenciadas, né? Para poder chegar no público que gosta, né? E você explicou de uma maneira muito bacana e até certa forma didática, que eu mesmo entendi perfeitamente tudo que você falou. Só tenho a agradecer, viu, Tiago? Quer falar alguma coisa aí antes de dar aquele tchau para todo mundo? Ô, Santiago, muito obrigado pelas palavras. Eu que fico imensamente agradecido pela participação. É realmente um assunto muito gostoso. O direito eleitoral, ele é muito dinâmico, por isso que eu falo que é apaixonante, tá bom? Para aqueles candidatos, eu gostaria, Santiago, até fazer um pedido para você em voltar aqui no momento da campanha para a gente falar sobre o pode ou não pode. Legal. Pode fazer isso ou não pode fazer isso? Isso é muito bom. gostoso também. Muito gostoso. Ele pode usar bandeira, ele pode usar caneta, ele pode fazer chaveirinho, ele pode fazer camisa. No momento certo, eu gostaria de voltar aqui no seu programa e participar para a gente fazer o pode ou não pode nas eleições. Eu Bacana, fico já. Fica aqui pré-marcado já, viu, Tiagão? Opa, muito obrigado. Eu ia falar outras participações que você vai estar fazendo durante a semana também, do Cidades em Debate, para a gente poder estar trazendo aí e até tirando essas dúvidas aí também. Bacana, gostei. Então tá feito. Brigadão, viu, Tiagão? Grande abraço, bom feriado a todos de Tiradentes, né? O Joaquim José da Silva, o nosso Tiradentes lá. Bom feriado para vocês, fiquem com Deus, fiquem na paz. Obrigado, Santiago. Quinta-feira foi Tiradentes. Ontem foi o descobrimento do Brasil, né? E agora a gente está descobrindo as novidades da eleição desse ano com o Tiago Araújo, falando de direito eleitoral. Valeu, Tiagão, um abração para você. E muito obrigado a você que nos assiste também. Obrigado pelo carinho. E o nosso Cidades em Debate fica por aqui, especial, né, de fim de semana, trazendo aí sempre uma conversa e uma entrevista bacana para sanar algumas dúvidas. Então, um grande beijo a todos vocês. Lembrando que o nosso programa é de segunda a sexta, 13h, na TV Unisantos, e também às 7h da noite na TV com Santos. Um beijão para todo mundo, estamos com Deus. E segunda-feira, quem chegar primeiro, espera outro. Ótimo fim de semana.